Todos pela presença nesse evento. O professor e antropólogo Michel Augier veio ao Brasil para participar do primeiro seminário internacional Refúgio Acadêmico, que ocorrerá na Unicamp entre 9 e 11 de novembro, uma iniciativa colaborativa de pesquisadores do Brasil e da França para fortalecer o papel das universidades no enfrentamento das crises migratórias da atualidade. Então, eu agradeço, portanto, à Unicamp e às instituições francesas envolvidas na vinda de Michel Augier, que gentilmente veio à USP para proferir essa palestra antes da ida à Unicamp, a quem também dou nossas boas-vindas e agradecimento nesse evento que é promovido pelo Departamento de Antropologia da FEFELESH-USP e pelo Grupo de Estudos de Antropologia da Cidade, também da USP. Michel Augier é professor e pesquisador da École des Hautes Études en Sciences Sociales, de Paris, e coordenador de pesquisas do Institut de Recherche pour le Développement, o IRD, e ex-diretor do Centre d'Études Africaines, CEAF. Já realizou pesquisas etnográficas em Lomé, no Togo, Douala, Camarões, Salvador, Brasil, Tumaco e Cali, na Colômbia. A partir do início da década passada, passou a pesquisar diversos campos de refugiados para observações aprofundadas de espaços humanitários configurados nos assentamentos do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur. Michel é autor de diversos livros, apenas para citar alguns mais recentes: O Bord du Monde, Les Réfugiés, de 2002, Les Couloirs des Exilés, de 2011, L'étranger qui vient, repenser l'hospitalité, de 2018, Vivre avec des épouvantails, Le monde, les corps, les pères, de 2020. Há pelo menos 3 livros seus traduzidos para o português: Antropologia da Cidade, de 2011, Encontros Etnográficos, de 2015, e Migrações, Descentramento e Cosmopolitismo, também de 2015, além de artigos em diversas revistas acadêmicas. A sua fala de hoje se intitula As Duas Mortes e a Vida dos e das Indesejáveis. Grato pela atenção, obrigado pela presença, Michel, pela sua estada aqui, a palavra é sua. Obrigado, Heitor. Boa tarde, boa noite, boa tarde a todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e vou tentar lhes dar alguns comentários, algumas considerações sobre a crise que vem na Europa desde muitos anos, na verdade, quanto à representação e gestão da mobilidade dos estrangeiros, da alteridade em geral, e a partir daí lhe apresentar algumas reflexões sobre a noção de indesejável. Foi o último trabalho que eu fiz, voltando para pesquisas que eu fiz há muitos anos em campos de refugiados na África, em campos de desplaçados internos, de deslocados internos, em acampamentos de imigrantes na Europa, e terminando colocando essa questão do que como podemos definir essa pseudo-categoria de indesejável. Vou ler um pouco, ou traduzir ao vivo um pouco algumas considerações, talvez espero que temos tempo para conversar. Nas margens da Europa, desde os anos 2000 e mais obviamente desde a dita crise migratória de 2015, o drama dos migrantes foi crescendo. Os governantes querem se mostrar protetores dos seus cidadãos, designando os estrangeiros como uma ameaça para a segurança e identidade dos países.
políticas do medo se tornam o todo das políticas públicas, edificando muros, publicizando expulsões, controles massivos, sobretudo com aquele controle faciès, controle na cara das pessoas, presença dissuasiva da polícia em certos lugares, por exemplo, nas próprias fronteiras internas da Europa, que são supostamente abertas, como nas montanhas, nos Alpes, entre Itália e França, por exemplo. O trancar, o fechar os portos para impedir a chegada de navios de salvação no mar, como está ocorrendo agora nesses dias, com 3 navios que estão rodeando no Mediterrâneo, esperando que um dos países autoriza a entrada dos navios, e isso ainda não acontece. Isso tudo sendo suposto responder à ansiedade dos residentes, dos cidadãos europeus, frente a um fantasma do estrangeiro perigoso, predador, violento, etc. Isso até sair esse estrangeiro abstrato dos direitos humanos que nossos países europeus, na história e na atualidade, defenderam como seus e universais. Isso até deixar morrer esse estrangeiro desconhecido. Se o mundo inteiro conhece a foto da criança Aylan, deitada como se fosse adormecida, mas morto numa praia turca no 3 de setembro de 2015, mal se conhece ou mal se ressente o que significam os 55 mil mortos, pelo menos, no período entre a criação da Europa política, em 1993, e hoje. Isso ocorre principalmente no Mediterrâneo, esse mar que nós gostamos todos como comum, que chamamos Mare Nostrum, comum à Europa, à África e ao Médio Oriente. Como é possível viver ao lado dessa carnificina cotidiana, da qual a história, sem dúvida, se recordará? O Mediterrâneo, o Saara, mas também o deserto mexicano, o Golfo do Bengalo, se tornaram cemitérios do universal, a prova física de um desregulamento antropológico global. E esse desregulamento que deve nos preocupar, dar medo, sim. Uma parte da humanidade pode ser esquecida, sacrificada sem ter sido nunca sagrada, como define Agamben com a palavra de Homo sacer. Menos humana, portanto, como se nós voltássemos ao tempo da colonização europeia do mundo, no século XV, quando os brancos se perguntavam se os ameríndios e os negros tinham uma alma humana. Hannah Arendt diz que a morte social é o que antecede a morte física. A disparição do homem, da mulher, da sociedade, a disparição a parte das relações, dos espaços da vida comum, antecede e torna possível a disparição física, diz ela, a morte do corpo propriamente dito. É o que vemos com o destino de centenas de milhares de pessoas consideradas sem documentos na Europa, pessoas vivendo na rua e cuja vida conta menos aos olhos dos residentes. É a marginalização dos indesejáveis,
No caso, uma morte social que resta depois de escaparem à morte física. Precisamos olhar isso mais de perto. O naufrágio na Mancha, no Channel, entre a França e o Reino Unido, o 24 de novembro de 2021, onde morreram 27 pessoas tentando a travessia para o Reino Unido, a partir das praias de Calais, trouxeram uma luz brutal na compreensão desse problema, pois o naufrágio aconteceu no exato entre dois dos espaços marítimos francês e britânicos, entre os dois limites. A determinação exata do lugar do abandono e do naufrágio tem sido uma questão crucial e continua sendo polêmica e difícil de resolver pela pesquisa policial sobre o naufrágio. Segundo os testemunhos dos sobreviventes e de pessoas que foram em contato com os passageiros, se teria passado 12 horas entre as primeiras chamadas, apelo ao socorro dos passageiros e a chegada de socorros depois do naufrágio. Uma primeira chamada para o lado francês teria recebido a resposta, aspas, vocês estão na... E depois a polícia britânica teria sido alertada, mas não teria intervido logo, deixando a embarcação derivar até as águas francesas. Podemos concluir, então, que o lugar do naufrágio é muito exatamente no coração da fronteira. O lugar do abismo mesmo, do gouffre, como diz o poeta martiniquês Édouard Glissant, quando falava do navio negreiro. Mas depois a identificação progressiva dos mortos aconteceu com fragmentos de suas vidas sociais que apareceram publicamente graças ao trabalho excepcional de alguns jornalistas em relação com associações britânicas e francesas. Vidas muito familiares para todos. Esses testemunhos mostraram, atrás da máscara da indesejabilidade até morrer, que eles vivenciaram, a grandeza dessas pessoas, agora reduzidas tenebras europeias, que, porém, levava com elas vidas dignas, respeitáveis e respeitadas, pessoas amantes e amadas, cosmopolitas e bem ancoradas em seus lugares, voltadas para o futuro. Esses relatos, pequenos relatos, que se tornaram públicos em primeiras páginas dos jornais, também mostraram o luto cruel que seu desaparecimento provocou em diferentes lugares do mundo e, particularmente, no Iraque, de onde vinham a maioria delas. Esse luto longínquo, mas bem real, mostrou uma forte existência social dos exilados. Não se tratava de morte social, nesse caso, para quem estava em luto. Foi revelado nas mídias francesas de maneira muito excepcional, como é excepcional também desde muitos anos para outros mortos em migração, através de iniciativa artística ou associativas na Europa. Deve-se comparar isso com a indiferença que é a regra geral
do lado dos países de chegada ou de trânsito, frente aos mesmos desaparecimentos das mesmas pessoas. Vistas deste lado, é o luto impossível, como diz Judith Butler, que fala só a partir de um lado e não dos dois lados. Um luto impossível para uma parte da humanidade que se torna, então, socialmente mortas antes e depois da morte física. Não é, então, a própria pessoa, ela mesma, vivente ou falecida, que sem socialidade, sem humanidade, sem reconhecimento, são os olhares indiferentes, odiosos, as políticas do medo e de rejeição. Por isso, me atrevo a refletir sobre esses medos que permitem as políticas de medo frente a estrangeiros na Europa. Esse medo dos outros e, sobretudo, da sua intrusão no corpo das nossas nações e perto dos nossos corpos, é ao mesmo tempo cósmico ou catastrofista, com as imagens repetitivas de massas em movimento, geralmente masculinas, mal vestidas, que suscitam um imaginário de comunidades bárbaras chegando. São medos existenciais, por sua associação frequente com fantasma de violência sexual ou terroristas. Mas ela mostra também uma espécie de medo político, o medo do ressentimento e da violência em retorno daqueles que o mundo ocidental dominou, invadiu e colonizou. No livro La Peur des Barbares, O Medo dos Bárbaros, em 2008, o pensador e filósofo Tzvetan Todorov qualificou os países ocidentais de país do medo. Eles têm um pesado passado imperial e colonial e a nostalgia de uma potência sobre o resto do mundo que se tornou colocada em questão pelas mudanças geopolíticas globais, descolonização, mundialização econômica e cultural, e pelas desordens do mundo pós-Guerra Fria. Esse medo tem como objeto do medo aquelas regiões do mundo que sofreram a dominação ocidental e europeia em particular, e que o autor, Tzvetan Todorov, chama dos países dos ressentimentos. Mas esse ressentimento é, antes de tudo, o temor que expressa o Ocidente. Ele se vê, o Ocidente, menos dominante e menos decisivo na ordem mundial hoje do que outrora, enquanto mesmo ele agrupa ainda os países mais ricos do planeta. Esse medo tem, portanto, como objeto aqueles entre os outros que foram colonizados, espoliados, separados pelo apartheid ou esclavagizados. Todo estrangeiro chegando dessas regiões do mundo será visto através do filtro desse medo como o mensageiro perigoso de uma vingança que o mundo ocidental antecipa e teme. Esse medo é também uma forma indireta de reconhecimento da violência e da dominação feita aos outros povos
durante séculos, de onde vem o temor da sua revanche no mundo contemporâneo mais aberto. Os apelos dos líderes das direitas e extrema-direitas europeias a recusar a chamada repentance, o perdão pós-colonial, reconhecem dessa maneira o peso obsedante desse passado que eles querem conjurar, negar. Aliás, as próprias palavras de ordem repetidas querendo alertar sobre o grand remplacement, o grande reemplaço, ou a colonização em retorno, expressam eles também uma certa consciência desse passado violento colonial, sempre ainda presente, ainda sem ter sido resolvido. E então, bem presente entre os imaginários do medo. Todas as preocupações ligadas às imagens e discursos sobre a dita crise migratória desde os anos 2010 reatualizam esse medo da intrusão de um corpo estrangeiro e, mais precisamente, reatualizam o sentimento de ser assediado, que concerne todo o mundo ocidental. O tema da invasão da Europa, com suas palavras hidrodinâmicas e sugestivas de fluxos, ondas ou inundações, não é levado somente por líderes de direita ou extrema-direita. Se encontra também nos escritos de diversos órgãos da imprensa e ensaios usando e manipulando falsos dados demográficos, por exemplo, para defender que a África, e sobretudo seus homens negros, jovens e fortes, vai invadir a Europa e os europeus. O medo pós-colonial se torna então um medo racial, ou medo racista, como diz Achille Mbembe no livro Politique de l'inimitié, em 2016. Quando, diz ele, aspas, o negro é esse bárbaro e essa força da natureza fantasmado e que dá medo, esse objeto fóbico que em si mesmo provoca medo e pavor. Fecha as aspas. Isso desde o tempo do colono e da colônia, que se reintroduz mais tarde no imaginário do medo de ser assediado e agredido, enquanto medo pós-colonial. O medo de ser assediado pelos povos que se dominam e violentam não é novidade. Está presente em numerosos escritos do período colonial, com numerosas ficções, colonialismo a reverso. Do mesmo modo, os defensores do apartheid e das violências físicas a ele associadas, matanças, torturas, etc., defendiam essa violência pelo temor da dominação e da violência daqueles que voltariam ou revoltariam contra eles. Esse ethos do colono, como diz Gazenhage, num artigo État de siège, A Dying Domesticated Colonialism, esse ethos do colono que se vê cercado de bárbaros que colonizou, se transfere agora no contexto global contemporâneo e sob a representação de uma Europa assediada. Nesse quadro, o medo dos outros é, pelo menos por parte, o signo de uma regressão para uma simbologia colonial do estado de assédio e mantém uma cultura guerreira.
É assim que se faz o laço entre o medo e a indesejabilidade do outro. Essa associação é antiga também. O historiador Jean Delumeau já analisava quando ele comparava o chamado grande medo dos possedantes no antigo regime na França no século XVIII, àquele medo que exprimia 200 anos mais tarde a política do apartheid na África do Sul. Nos dois casos, notava o historiador, o medo e a agressividade são estreitamente misturados. Se toma medo daqueles que se põem à parte, vagabundos do antigo regime ou africanos do apartheid. E esse medo alimenta a brutalidade contra eles, que, por sua vez, provoca o medo de ser assediado em retorno por esses. É uma lógica infernal que faz desaparecer até o reconhecimento da comum humanidade. O indesejável não existe em si. É tudo o que é estrangeiro a meu ou a nosso mundo e que a exterioridade torna ameaçante. É a imagem produzida por um olhar velado pelo medo dos outros sob diferentes aspectos. Esse clima de medo chama para sempre mais e mais segurança e imunidade, favorecendo as estratégias de repli, fechamento, de proteção e separação. Segundo essa lógica, se entende que o espaço do desejável, do mesmo e do familiar diminui fatalmente com os novos medos. Agora, quem é esse indesejável? Indesejável é a palavra, primeiro, é a palavra que vem à mente regularmente frente ao tratamento de certos indivíduos ou grupos humanos, certas pessoas estrangeiras se apresentando nas fronteiras, mas não todas, certas pessoas caminhando pelas ruas, ou outras ainda anormalmente diferentes do ponto de vista da sua aparência racial, social, de gênero, mas também não todas e nem em todos os lugares. O que há de comum a todas as situações pode ser enunciado da maneira mais imediata, sim, a indesejabilidade se experimenta através da impossibilidade de passar um patamar, de passar um limite. Indesejabilidade encarna o imaginário de uma alteridade sem nome, que não é, em primeiro, cultural, nem estritamente social ou nacional, encarna, antes de tudo, o pensamento de um fora genérico, absoluto e a priori sem substância, repetida e difundida em vários e diversos contextos. Várias vezes, no curso das minhas pesquisas em campos e acampamentos de refugiados, de populações deslocadas e de imigrantes em situações irregulares, eu me encontrei frente a essa evidência, que também é uma aporia. Isso é o final de um raciocínio que desemboca sobre nenhuma outra explicação, mas deixa lugar a uma insatisfação e um inconforto intelectual, entanto ético. A triagem das populações e dos corpos,
apartamento, a separação de pessoas, o encampamento duradouro ou a retenção de certas pessoas se fazem em espaços à parte, cujo ponto comum é a indesejabilidade dos seus ocupantes. Se eles e elas estão aí, é porque não se querem deles em outros lugares. São os efeitos colaterais de uma organização social espacial que não as conta. Segundo uma concepção que podemos dizer político-logística do mundo, o sociólogo Zygmunt Bauman falou de uma cultura dos dejetos, tanto industriais como humanos, concebido pelo mundo rico e dominante e produzindo as chamadas wasted lives, vidas perdidas, que é o título do livro de 2006. Sobre eles, o mundo ocidental pratica o afastamento. Deles, o mundo ocidental pratica o afastamento. Afastamento. É o que se chama de invisibilização, tanto internamente, na sua própria sociedade, como pelo afastamento para países longínquos e dominados, onde são deixados ou levados os dejetos do progresso, segundo os términos de Bauman. Hannah Arendt, de novo, havia colocado em evidência a produção pelos Estados-nações do seu rejeito, que ela nomeou stateless persons, pessoas sem estados. São eles que colocam o mais em evidência a crise do Estado-nação, porque aquele deixa sempre, pela sua própria forma nacional identitária, os restos susceptíveis de ser abandonados ou violentamente rejeitados. Essa categoria de sem-estado pode ser associada a uma outra noção de Arendt, aquela de superfluidade humana. Para Arendt, a superfluidade, enquanto supressão dos direitos e, portanto, disparição do cidadão e do seu espaço político, que ela chamava a Ágora, a Assembleia, é o que torna possível o regime totalitário. Aspas. O totalitarismo não tende para um reino despótico sobre os homens, mas para um sistema no qual os humanos são demais, em excesso. Essa ideia foi retomada várias vezes por vários sociólogos que falaram de populações sobrenumerárias ou excedentárias. Assim, o sociólogo Mike Davis, paz a sua alma, que morreu recentemente, evocou a figura planetária do slum, ou do bidonville, da favela, como, entre aspas, solução totalmente admitida ao problema de estocagem da humanidade excedentária no século XXI. Indesejável designa muito mais do que uma categoria socioeconômica ou institucional em particular. O conceito é político, nesse sentido que ele expressa uma relação assimétrica entre uma entidade e uma pessoa que tem o poder de nomear e dominar, submeter ou excluir, e uma outra que é pensada, eventualmente nomeada e, sobretudo, tratada como relevando dessa figura da indesejabilidade, embora não diz nada
sobre sua identidade pessoal. Para ter uma ideia da amplitude da população concernida, poderíamos, claro, tomar em conta o número crescente de chamados refugiados, deslocados internos, migrantes, clandestinos, pedidores de asilo ou pessoas apátridas, perto de 100 milhões de indivíduos hoje em dia, segundo a ACNUR. Mas não é tanto o número que importa. O que importa é tomar conta da perenização como posição sistêmica no mundo contemporâneo dessa figura. E, aliás, com o nome de estrangeiro indesejável, que essa qualificação aparece o mais frequentemente nos escritos das mídias, de falas de políticos ou de militantes e nas análises de pesquisadores, sejam para descrever, explicar ou condenar. Eu usei esse nome, essa palavra, por não saber o que usar no seu lugar em 2008, quando eu tive que publicar o livro com todas as minhas etnografias de campos de refugiados. Depois de muitas conversas com a editora, chegamos à conclusão, sim, é gerir des indésirables, manage, que foi managing undesirable em inglês, gerir os indesejáveis. É um pouco isso, a aporia do raciocínio. Voltarei sobre isso. Mas a indesejabilidade se estende bem além da questão migratória. Assim, pode tomar em conta todos esses mundos imaginariamente à parte que representam para certas posições e para certas posições de poder, os slums, os guetos, as favelas, os bidonvilles e outras periferias urbanas que discursos políticos excluem do perímetro da República nos países ocidentais. Há de pensar com a perenidade dessas supostas exceções, com sua extensão em todas as sociedades e, sobretudo, com a crescente brutalidade dos discursos e das práticas políticas que as produzem como tal indesejável e que vão muito além de uma população em particular, mas ainda de uma identidade. Para dar conta desse modo imaginário, flutuante e contextual de produzir o outro como um ou uma indesejável, podemos falar de situações de indesejabilidade, como tantas maneiras contemporâneas de reinventar o outro, o estrangeiro, definido pelo fato de ser colocado à parte em toda sorte de lugares e de contextos. Mas o termo indesejável não é novo. Ele conheceu um uso oficial no plano internacional desde a segunda metade do século XIX. Foi o caso no Brasil, para designar oficialmente, em atos administrativos, os imigrantes não brancos. Foi o caso nos Estados Unidos, ainda na segunda metade do século XIX, para designar oficialmente os chineses. E na Alemanha, para designar os judeus, sendo eles todos grupos pondo em questão a homogeneidade de um povo fantasmado nacional, de uma comunidade nacional imaginada, como diria Anderson. No século XX, em vários países, se tornou uma categoria da ação pública. No Reino Unido, na Austrália e Nova Zelândia, o indesejável pode ser o imigrante pobre, o inválido, handicapado,
o judeu ou o não branco. Mas, segundo caso, as caracterizações políticas ou higienistas também entraram em jogo. Na França, a noção é mencionada no início do século XX, no quadro de escritos racistas e protecionistas muito violentos, embora pouco difundidos. Se fala então dos indesejáveis, por exemplo, em o livro de 1907, os indesejáveis como, aspas, raças errantes vindo de fora. Raças errantes, não? Vindo de fora. O autor de uma tese de direito em 1914 fala do espião, do vagabundo, do ladrão, do habitante de uma terra contaminada, como indesejável. Após a Primeira Guerra Mundial, o termo é utilizado como um eufemismo das categorias raciais. Ao longo do segundo quarto do século XX, entre os anos 20, 30 e 40, ele aparece nos discursos administrativos e políticos em laço com as questões migratórias e racial e com a condição de estrangeiro. Ele volta sempre nos arquivos administrativos entre os anos 30 e 40, nos decretos, em circulares e outros documentos administrativos, como diz uma historiadora, Aurélie Hauteval, como, aspas, uma verdadeira obsessão dos poderes públicos. Mas, estranhamente, sem que nunca seja dado uma definição clara e fixa a priori do que se trata, em termos, por exemplo, de nacionalidade, raça, gênero, religião, etc. De fato, na realidade das assignações identitárias de indesejáveis, na França, as populações visadas, as populações concernidas, foram essencialmente nômades, refugiados e persecutados ciganos, nos anos 1910 e 1920, judeus e espanhóis, nos anos 30 e 40, depois algerianos, nos anos 50 e 60. Quase sistematicamente, para esse período e todas essas populações, a figura do campo, do encampamento, está ligado à palavra indesejável. Mas, geralmente, são o princípio da mise à l'écart, pôr ao lado e da triagem das pessoas na fronteira que ficaram associados a esse termo. O apartheid e a figura do indesejável, reverso do nacional, o inimigo interior, permite em negativo definir os contornos do bom cidadão. Exclusão nacional e exclusão social vão juntos, hoje como ontem, diz o historiador Philippe Anu. E essa continuidade que leva historiadores hoje, faz uns 15 anos agora, a buscar os traços do passado dessa noção no presente. Nos anos 90, reencontramos a palavra não mais nos atos administrativos ou nos argumentários das políticas públicas, mas nos estudos que os analisam, em particular sobre a questão migratória e urbana. Se fala, então, de reagrupamento ou rejeição de populações indesejáveis. Para todas as populações, regiões ou épocas mencionadas, a noção é sempre ligada a uma relação de dominação
ela é o fruto dessa relação de dominação e nunca existe fora dela. No contexto das políticas de gentrificação urbana, por exemplo, o controle social, as políticas securitárias, a repressão policial contra as minorias, a criminalização dos sem-teto e a expulsão das pessoas errantes são instrumentos dos projetos de urbanismo, de urbanização e gentrificação, onde a indesejabilidade pode se observar em situações concretas e práticas, segundo alguns geógrafos trabalhando com essa noção. Ela é, então, definida como uma questão de polícia do espaço público e de polícia do espaço público, ou seja, de ordem urbana. Ela se caracteriza pela ilegitimidade da presença, o direito de estar ali ou não, pela deviação suposta das pessoas ou dos grupos, a distância com as normas sociais e morais, ou pelas marcas identitárias segundo a aparência, a raça, a conformidade ou não física ou a sujeira supostas. Se aproximamos as políticas migratórias e urbanas, hoje como ontem, vemos que a indesejabilidade não define pessoas ou populações em si mesmas, mas designa identidades construídas e assignadas por um poder. De maneira recorrente, dois critérios gerais são associados: a ameaça e o incômodo, que corresponde aos dois pontos de vista reunidos que eu já falei, que é a segurança e a ordem pública com o incômodo. Se reencontra, então, a lógica do medo dos outros, quando esses ou essas são consideradas, ao mesmo tempo, suspeitos, intrusos, inimigos, incomodantes, etc., que já era presente nos primeiros escritos sobre indesejáveis, como raças errantes chegando de fora. Ontem como hoje, a assignação racial é um instrumento mais constrangente, mais absurdo e violento da reificação e, sobretudo, da naturalização da imagem do indesejável. Assim, por exemplo, os policiais franceses que controlam as fronteiras italianas de Ventimiglia ou dos Alpes entre Itália e França sabem que eles têm que fazer a triagem entre os residentes frontaleiros ou os turistas, por um lado, que circulam livremente, pois esses lugares estão no meio do espaço de Schengen, e os migrantes indesejáveis, que eles vão parar. Além do rosto ele mesmo, da aparência do rosto, da figura, da aparência física do corpo, necessário, mas insuficiente, pois ele pode fazer confundir numa região mediterrânea o habitante, o turista e o vagabundo, e o corpo e toda a apresentação de si no estrangeiro indesejável que os policiais devem aprender a reconhecer na fronteira. Nessa operação que naturaliza e fixa, eles mobilizam todo o saber ocidental pós-colonial sobre a alteridade racial. Tanto assim que numa outra fronteira externalizada da Europa, do Marrocos, um turista americano pode ter sido preso numa rua de Rabat, interrogado sem fim,
maltratado e embarcado, trazido com uma quarentena de imigrantes subsaarianos, deixado com eles numa rua de uma cidade desconhecida na fronteira com a Algéria, e depois viveu recluso durante vários meses no medo, porque ele era africano-americano. E que os policiais marroquinos, talvez menos expertos em identificação socio-racial que seus colegas da polícia na fronteira francesa, confundiram ele com um negro africano e, portanto, um estrangeiro indesejável. E que trataram eles como tal. Americano, ele descobriu que todos temos o risco, a possibilidade, um dia ou outro, de ser tratado como indesejáveis, mas que ele, negro, andando sem saber nas fronteiras externalizadas da Europa, era mais vulnerável por sua cor da pele e, então, mais indesejáveis que outros. Se o indesejável era, como eu já disse, o eufemismo da raça no início do século XX, podemos dizer hoje, de maneira recíproca, que o racismo é uma forma da naturalização da indesejabilidade. O racismo foi e é e será, provavelmente, muito tempo reinventado. Ele se encontra no mesmo espaço simbólico que aquele da naturalização do poder em geral, poder de incluir ou de excluir, de triar, fazer triagem ou selecionar em geral. No mesmo espaço simbólico, por exemplo, se encontram também o higienismo, que se desenvolve hoje em todos os lugares, separar o limpo do sujo, pôr à parte o doente, o errante ou o velho, e o mesmo espaço simbólico do eugenismo, triar os melhores genes para a reprodução e melhora da espécie humana, que são todos sempre operação de inferiorização no humano ou de desumanização. Isso é o horizonte distópico da retração sobre si próprio, do medo dos outros e do encampamento da vida social. Iniciado a partir da condição migrante, essa inquietude sobre a indesejabilidade se estende, de fato, a todo humano potencialmente superfluo. E, finalmente, a uma condição mais e mais difundida de inumanidade, exclusão absoluta e ausência ao mundo comum. Se queremos abordar esses fatos, lugares e palavras de outra maneira que sobre o olho humanitário ou securitário, devemos então nos orientar para uma análise política. Ora, o mais frequentemente, os analistas políticos consideram esses indesejados como desgastes colaterais, efeitos colaterais, ou como efeitos secundários de outros fatos que seriam eles centrais e mereceriam somente uma análise aprofundada. Crises políticas, crise urbana, environmental, econômica, guerras regionais, etc. Esse suposto caráter colateral explica a dificuldade dos analistas políticos, em geral, a falar dos indesejáveis de outra maneira que sob a forma de suspiros compassionais,
lamentações ou problema moral. Ao invés, eu acho que, por sua própria repetição e sua difusão, a indesejabilidade tem que ser tratada como um fato político. As políticas de indesejabilidade têm um efeito não colateral, mas frontal, de tornar a humanidade daqueles e aquelas que eles designam e estigmatizam mais vulnerável, mais incerto e sua vida mais e mais ameaçada, indo da rejeição ao confinamento e até o desaparecimento. O que é essa política? Voltamos para um princípio que os estudiosos urbanos bem conhecem, é o princípio NIMBY, not in my backyard. Não no meu quintal, pas chez moi, como se diz muito na França, pas chez nous, não em minha casa. Bem conhecido desde os anos 80, 90 nos estudos urbanos. Designa movimentos de privatização dos espaços urbanos, de fechamento e autoproteção dos microbairros privilegiados nas grandes metrópoles inigualitárias, Los Angeles, Joanesburgo, São Paulo, etc. Se estendeu ao tratamento do estrangeiro indesejável, aquela ou aquele que pode ser abandonado à morte ou, concretamente, caçado à fronteira nacional ou urbana. Depois, a partir daí, e ainda com a figura do intruso como ameaça e como incômodo, ele chega à esfera política e nos discursos mais violentos e chamados descomplexados das direitas extremas, nacionalistas e securitárias. Estas designam, reinventando-las, as raças negras, morenas, amarelas ou mestiças como portadores naturais de indesejabilidade. E a racialização em geral, enquanto processo de naturalização que caracteriza duravelmente essa forma política. O indesejável, assim fabricado, é a figura central da política quando esta se torna um concurso de brutalidade contra os outros. O que parecia primeiro, nas primeiras versões dos espaços urbanos privatizados, uma não política, uma despolitização, se estendeu até se tornar uma das linguagens contemporâneas da política e um dos rostos da distopia que mostra já sua cara. Terminarei aqui, mas quero opor algo para ter um fim mais feliz, e vocês conhecem o assunto. Opõe a isso de maneira radical e sem possibilidade de compromisso a volta para o horizonte da vida comum. Me refere de novo com o Tzvetan Todorov, esse filósofo, escreveu no final dos anos 90 um livro chamado A Vida Comum, uma antropologia geral. Um princípio de vida comum nascido da constatação da incompletude, de uma incompletude do humano. Se trata da indispensável e vital relação com os outros para que a vida seja simplesmente possível em todos os domínios da existência elementares: se alimentar, cuidar-se, se abrigar, ou mais complexos: trabalhar, pensar, criar, se esposar. É ser, viver, existir, do nascimento até a velhice e a morte. Talvez seja o último momento da verdadeira solidão. Toda a existência individual é ligada
aquela dos outros, ao olhar dos outros e a relação com esses outros, indispensável e nós constituindo em nosso ser e nossa existência. As formas de trabalho, a organização econômica, a vida doméstica, as maneiras de habitar, as relações dos humanos com mundos vegetal e animal, tudo é vida comum, sem a qual nenhuma vida é possível. Não há presença no mundo e identidade, não só há presença no mundo e identidade em relação, sem que possamos estabelecer, em teoria, uma fronteira clara entre os quadros locais, extralocais, transnacionais ou planetários dessas relações. Eu identifiquei 3 conceitos a partir dos meus campos africanos que permitem pensar a possibilidade de uma cosmopolítica das linguagens da vida comum. 3 conceitos, mas na escala mundial são, claro, muito mais numerosos e cada um pode fazer os exercícios a partir de seu mundo familiar, que são os umunchi, na língua Hausa, para dizer algo que traduzimos no francês ou no português com hospitalidade. Teranga, na língua Wolof, que traduzimos mais ou menos com o conceito mossiano da solidariedade mecânica, face to face, e o bem famoso, conhecido internacionalmente, Ubuntu, sou porque somos, que é uma maneira de dizer de novo a ideia da solidariedade orgânica de Émile Durkheim, mas dando-lhe uma dimensão existencial e política que talvez fazia falta no Durkheimismo. A questão seria, então, de traçar as linhas que poderiam ligar as diferentes escalas de relações, das mais próximas às mais longínquas, das mais locais às mais globais, para combater o medo dos outros e imaginar juntos uma vida comum. Obrigado. Obrigado, Michel, pela sua fala. A gente tem tempo agora para poder abrir para questões que vocês eventualmente tenham para ele. Antônio Sérgio, por favor. Primeiro, Michel, muito obrigado por essas reflexões, eu acho que são bem globais e englobam bem nossas preocupações. Na verdade, é uma reação somente, né? Durante toda a sua fala, o que mais me deixou triste, né? Um pouco realmente triste, é que nós não temos outras armas políticas de luta contra a desigualdade, a não ser a partir das ideias em torno do Estado-nação. Em cada uma de nossas sociedades, para ser eficaz em termos de luta, de proteção de direitos e de respeito à humanidade, a gente tem que levar em conta justamente o Estado-nação. A gente saiu de eleições agora, que o país está dividido, com ódio, não é? E temos que lembrar a todos que somos todos brasileiros. É a única linguagem política e ideológica que a gente tem para trazer esses valores humanos. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos com as eleições agora e eu acredito que na França também ocorre um pouco a mesma coisa, só que de uma maneira até um pouco melhor, porque é o espaço europeu e não apenas o espaço francês, um pouco mais amplo. Então é uma espécie de paradoxo que a gente sabe que em torno da nacionalidade é que se joga todos
toda a linguagem de extrema-direita que alimenta todos os discursos de ódio, inclusive a nível interno. E, no entanto, nós não temos outras armas ideológicas a não ser recorrer de novo às ideias do iluminismo, certo? E pensar a humanidade nesses espaços de direitos, de cidadãos, etc. Okay? Então, é uma fala triste por conta disso, certo? Porque a gente não encontra saída política. Muito obrigado. Exatamente a questão que eu deixei de lado. Falei rapidamente de solidariedade mecânica e orgânica, falando de Durkheim. E o que acontece é que os sociólogos franceses, mas não somente, eu acho, o pensamento sociológico se formou quando se falava da solidariedade orgânica à escala nacional. As classes sociais são estudadas ao nível nacional, a cultura é estudada ao nível nacional, as relações ao nível nacional. Acontece que hoje os próprios sociólogos e cientistas sociais em geral dizem que é preciso estender. Então, tem o internacional, que reencontra o que seria os bons políticos, porque tem os estudiosos e os políticos, e aí se reencontraria aí os bons políticos, que são aqueles que dirigem um Estado-nação, mas tendo na mente a dimensão internacional que existe no mundo. Então, por exemplo, a luta de ideias que existe no mundo hoje em dia, que em 3 assuntos majores só pode ser soluções globais, que são a questão ecológica, a questão das migrações internacionais e a questão da saúde global. E são 3 domínios onde já tem agora saúde global existe, estudiosos das migrações que só falam de global e, obviamente, os movimentos ecológicos que também só falam de global. É uma luta de ideia para que, pelo menos, os políticos nacionais tomam em conta nas suas políticas, por exemplo, no caso de migrantes, forma de acolhida de pessoas errantes, de pessoas que chegam, que ninguém conhece, enfim, essa coisa que chamamos globalmente de hospitalidade, digamos, que tenha em mente esse referencial. Mas a outra resposta é isso que eu faço, agora já faz anos, trabalhando com essas questões que têm todas uma dimensão não nacional, supranacional, é a questão da imprescindível solução cosmopolítica disso, para chegar a uma solução, tanto do lado da filosofia, que temos muitos filósofos, digamos, na filiação de Immanuel Kant, que diz que a hospitalidade é apenas uma prática diplomática para exercitar o cosmopolitismo que permite que os povos não se façam a guerra, é uma diplomacia, diz Kant, é uma diplomacia das relações. Agora, Kant ainda falava dos Estados-nações, mas pode generalizar isso e falar de diplomacias individualizadas, ou seja, de uma forma de direito cidadão que não seja ligada ao Estado-nação, para não só aqueles que têm o direito, como nós, eu, europeu, de ir em qualquer lugar do mundo sem que seja jamais mal recebido, e aqueles que têm 5 ou 6 países onde eles podem ir tranquilamente no mundo e o resto não. Então tem essa desigualdade
a nível mundial que cria uma tensão, e essa tensão cria guerra, e voltando para a ideia de Kant, que o cosmopolitismo não é uma boa intenção, não é moral, é uma diplomacia política. Então, acho que a antropologia, que não tem muito interesse com a questão do Estado, e muito interesse com desconstruir as identidades, notadamente nacional, étnica e todo tipo de identidade, talvez seja melhor armado para superar a dimensão nacional em termos teóricos, intelectuais, mas é claro que em termos políticos estamos todos no mesmo ponto, estamos todos tristes, quer dizer, preocupado, não sou triste. A Europa está ficando um grande bolsonarismo na Itália, na França, a próxima eleição, na Suécia, etc, etc. Isso deixa angustiado, triste e na urgência de reagir. É isso. Professor, obrigado pela exposição. O senhor mencionou, no começo da sua fala, o debate que houve na Europa, principalmente entre os humanistas, sobre se os índios e os negros teriam alma no início da colonização. Dentre esses nomes, né, a gente tinha o Francisco de Vitória, por exemplo, que foi considerado na época um grande humanista por ter considerado que os índios tinham alma, embora considerado também que os negros não a tinham. Mas a minha pergunta, ela relaciona essa observação do senhor com a questão do medo europeu da colonização reversa, no seguinte sentido: será que esse medo e o humanitarismo, né, principalmente do discurso europeu sobre a migração, não é uma pergunta do norte global sobre a existência da sua própria alma? Né? Isso não é uma falência do humanismo europeu, que começou talvez ali com Vitória? Será que não é isso que está em jogo quando a gente fala? E se tiver isso, e se isso estiver de fato em jogo, será que faz sentido falar ainda em direitos humanos só? Mas é só isso. Sim, obrigado. Sim, podemos continuar a conversar. Hoje em dia tem alguns historiadores na França que eu conheço, Lilti, que discute muito o período do chamado humanismo, da chamada luzes. Dizem luzes não é a referência à história das luzes, não é uma referência ao universal, ao humanismo, é uma referência a brigas, a conflitos de ideias, a dissensões, muitas dissensões, que de certa forma terminaram com a Revolução, etc, etc. Então, eu acho que sem razão, quer dizer, a necessidade de relativizar, inclusive, esse olhar que temos sobre para os intelectuais franceses, sobre a época das luzes e a própria Revolução francesa. É um olhar crítico que temos que ter sobre o muito parcial universalismo das luzes. Quer dizer, é completamente de acordo com você. Professor, eu gostaria de perguntar, o senhor comentou da solidariedade e hospitalidade, né? E como que a gente pode pensar solidariedade e hospitalidade num contexto que nós temos um conjunto de organizações supranacionais, né, próprio Acnur, entre outras, ou mesmo organizações da sociedade civil, né, terceiro setor, ONGs, enfim, que elas próprias também reproduzem a alteridade em relação ao público que atende. Produzem a subalternização do público atendido
né? Então nos coloca na condição de objetos, né? E não na condição de pessoas que vão construir juntos. Então, como pensar isso, né? Sendo que as próprias agências criadas para isso, elas próprias atuam num outro caminho, né? Seja do ponto de vista institucional ou pessoal, né? Nesse rol de instituições que atuam com essa temática. Obrigado. Obrigado. Eu passei anos fazendo pesquisa de campo e desenvolvendo uma crítica muito clara do sistema humanitário, do governo humanitário, que não é chamei governo humanitário, é aquelas instituições, princípios, organizações que controlem uma parte do mundo entre as fronteiras do abandono dos espaços dos Estados-nações e que produz um modo de governabilidade. Quer dizer, então, claramente, nesses espaços ou nessas ações, você reencontra o princípio da caridade, que toma o outro como objeto, que faz a triagem entre quem necessita realmente da ajuda humanitária e quem é um menteur, mentiroso, quem verdadeiramente necessita. Isso eu vi tantas vezes a triagem. Para mim, é um conceito que me veio de minhas pesquisas nos campos de refugiados, triar as pessoas por categorias, quem é realmente vulnerável, quem não é, etc. Então, você organiza a triagem dos vulneráveis, sendo que isso você gerencia nos espaços que é dos indesejáveis, das pessoas que não conseguem, do qual não se consegue politizar a condição. Politizar a condição seria ou ir para o Estado-nação e dizer: ei, Estado-nação é sua responsabilidade, incluso de salvar vidas, ou para o supranacional, as organizações internacionais, que têm tanta dificuldade a atuar hoje em dia, a quem se poderia dizer: é sua responsabilidade supranacional de dar direitos a essas pessoas. Mas isso se reproduz na questão da hospitalidade, como se diz. Muitas pessoas chamavam na Europa para o dever de hospitalidade que temos para as pessoas mal acolhidas. Não é um dever, é os direitos. É o direito de hospitalidade, não é o dever que nós damos ou não damos. Muitas pessoas deram hospitalidade, inclusive parte da casa, por exemplo, mas tem um dia que elas não queriam mais dar, porque estava ocupado, tinha que dar o quarto para o neto, o filho, enfim, etc., e não podia mais dar, então o favor desapareceu. Então essa dependência do estrangeiro para com o favor não é um direito. Então a questão é conseguir uma forma e um espaço de direito que inclusive não tem resposta na assistência humanitária hoje em dia. Agora, como eu já tive esses debates muito muito forte com, por exemplo, muitos amigos de Médicos Sem Fronteira. Eu fiquei 6 anos no Conselho de Administração de Médecins Sans Frontières e frequentemente, obviamente, tinha esses debates. Então você não vai recusar alguém que ele diz: eu sou um salva-vida. Você não vai dizer: não vai salvar a vida. O argumento do imediato na prática é impossível de obviamente, não vai impedir um salva-vida de ir salva-vida, mas de discutir sobre a instrumentalização, a longa duração da condição de ser ou não salvado por organizações humanitárias.
pela sua fala, obrigada. Tá dando para me ouvir bem? Bom, obrigada pela fala. É uma pergunta de estudante. Você traz bastante nessa construção do medo dos indesejáveis, do medo de uma vingança, de um retorno daqueles que são explorados. Uma série de categorias psicanalíticas, esse medo fantasioso, talvez projecional, de uma invasão do corpo, da nação, não é? E ao mesmo tempo no seu trabalho traz bastante já de uma perspectiva justamente dos indesejáveis, daqueles que estão à margem, daqueles que atravessam ou desafiam a fronteira, dos oprimidos. Mas pensando como antropólogos que pretendem investigar onde se produz extra-institucionalmente, não no Estado-nação, mas na cultura, onde mais abrangentemente falando, né? Onde se produz e se consolida esse medo, esse pensamento, para onde a gente deve direcionar o vetor, quer dizer, quais campos, quais objetos de pesquisa, de investigação estabelecer dentre os grupos dominantes, mas que talvez não se reduzam apenas a instituições e aos movimentos extremistas, que entendo eu são uma ponta muito expressiva, né, já consequencial desse pensamento que se produz, mas pensando em buscar uma espécie de fonte produtora e consolidadora desse pensamento. Como que para onde o antropólogo se dirige? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Antes de passar para o Michel, vou também fazer uma pergunta depois da Bárbara. Eu acho que era uma coisa que a gente estava falando há pouco, Michel, que quer dizer, no Brasil a gente está saindo de uma eleição onde, quer dizer, você falou muito desse predomínio do medo em variadas formas, e a gente está saindo de um período onde acho que a palavra ódio é a palavra, digamos, mais transversal. Não sei se você podia traçar alguma relação, se você achar que faz sentido, entre ódio e medo. Olha, são duas perguntas interessantes, mas complicadas. Então, a primeira, eu responderia primeiro que ainda não existe uma antropologia do medo. É considerado o medo como uma patologia, como algo psicológico. E eu procurei, para fazer essa reflexão, os trabalhos que existiam, geralmente para psicologia, ou muitos trabalhos na história. Então, quer dizer que é interessante, porque historiadores podem, séculos, isso da Idade Média do século XI para o século XVI, foi um período do chamado Grande Medo, com as grandes pandemias, por exemplo, não é? A peste que durou muito mais tempo do que dura a nossa Covid, que durou um século, não é? Famina. Fome. Como se chama? Fome. Grande fome, digamos, etc. Então você pode retroativamente dizer que isso foi um período de grande medo. O que eu estou fazendo, e Zygmunt Bauman escreveu sobre isso, sem ser um pesquisador de campo, me inspirou muito quando ele começou a trabalhar sobre os medos sociais, tentando definir o medo social, o medo vindo do enfraquecimento do Estado, da liberalização do capitalismo, da vulnerabilidade dos horizontes individuais, da fragilidade, incerteza dos horizontes individuais. Isso cria uma ansiedade, um medo. Me inspirei do historiador Mikhail Bakhtin, que trabalhou com a literatura e Rabelais no século XV e XVI, para ver a volta dos medos cósmicos no momento da pandemia, mas que também ajuda a entender essas obsessões hoje em dia sobre o medo do fim do mundo, por exemplo, que se tem
em todos os lugares. Eu acho que na Europa é particularmente vivo isso, não é? Pessoas se organizando com sobrevivências, fugindo da vida habitual para se organizar para o fim do mundo, até essas loucuras, não é, que acontecem. Então, esse medo cósmico se reanima, se desenvolve como um medo frente ao estado do mundo, ao que a gente não tem poder, não é? O humano seria completamente vulnerável frente a esses fatos catastróficos e cósmicos. E o medo existencial, que é o medo de morrer, o medo da violência, que a gente vê que é o medo que atravessa muita mediação pelas mídias, não é? Que realimenta sempre acontecimentos, que redifusa sempre acontecimentos violentos, crimes, etc., permanentemente, que faz com que você pode ter medo de algo ou de alguém que nem está presente na sua vida. Se brinca muito com, já que os migrantes são tidos como trazendo criminalidade, etc., se brinca muito na França com os eleitores da ilha de Saint-Pierre-et-Miquelon, é uma pequena ilha com algumas centenas de habitantes, todos muito brancos e que votaram para o Front National por medo dos migrantes, não é? Então quer dizer que acompanharam o que foi difundido, embora isso não corresponda a nenhuma experiência pessoal. Ok, isso é uma tentativa de traçar alguns elementos concretos ou que podem ser identificados como sendo cultura do medo. Um filósofo, Marc Crépon, escreveu sobre a cultura do medo. E você tem uma dificuldade nos países democráticos, porque o medo é um fato individual que termina produzindo efeitos coletivos. É diferente dos países totalitários ou autoritários, que funciona com um terror interno. Então você tem o terror que vem de cima para baixo, o Estado é óbvio que os russos agem muito em cima do temor que eles têm do poder, os chineses também. Então, você tem uma situação mais fácil de pesquisar, para falar a sua pergunta, não é? Que é a situação de terror por estados autoritários, estados totalitários. É mais complicado em estados democráticos, onde é o temor e o medo individualizado, o medo. E o medo que tem o ódio, eu acho que a resposta estava um pouco na minha fala, mas obviamente eu não sou suficientemente familiarizado com a atualidade brasileira para responder mais precisamente. Mas, enfim, o ódio é uma produção do medo, porque você tem ódio daqueles que lhe dão medo. Quer dizer, que é uma associação que me parece direta ou indireta. Você tem ódio de pessoas com quem você não tem interações sociais, com quem você não tem vida comum. Por isso que eu insisti sobre o tema da vida comum, que o que estamos perdendo hoje no mundo, não no Brasil, não na França, não na Itália, é a vida comum. E essa perda da vida comum vem de processos de individualização, elogio do individualismo, etc., que existem em todo o planeta, e de reações políticas fundadas no medo da reação dos outros que eu não conheço. Todo mundo que trabalha com hospitalidade, todos os atores que trabalham
todos os atores da sociedade civil que fazem algo com hospitalidade, o principal benefício disso é que eles experimentam essa relação com o que é a alteridade com alguém que eu não conheço, não é? E aí quebra todos os muros. Então é isso. Os baianos. Terminando em casa. Bom, obrigada, claro, né, de começo. Eu achei muito interessante e, na verdade, eu fiquei pensando em duas coisas. Primeiro, me parecia curioso porque você fez um esforço importante para pensar o seu tema, né, a partir das noções de distância, indesejabilidade e a transmutação de si mesmo. Né? E enquadrando isso num contexto que é expressamente transnacional, supranacional. Né? O Stanislavski tinha chamado a atenção para esse paradoxo do diabo, quando a gente começa a pensar como é que a gente se sai disso, a gente volta para o Estado Nacional, para os direitos e para a ideia de cidadania. Né? Mas, à medida que você falava, e aqui e acolá você também fazia referências a isso, essa distância, a indesejabilidade e o medo, eles têm uma forte existência, não num plano trans, mas num plano intranacional. Né? E sempre existiu. Tá? O ponto que eu queria que você pensasse um pouco mais é talvez o que faz com que distância, alteridade, distância, estou pensando numa transmutação progressiva, alteridade, distância, indesejabilidade e medo. O que é que encadeia essas coisas? E o que vai ser muito interessante é que o seu argumento vale para além do seu objeto. Tá? Embora ele seja muito útil para o seu objeto, ele vale para o meu, tá? Que não tem essa dimensão transnacional em mente. Então, o ponto para mim era o que faz com que esse encadeamento tenha lugar. Estou pensando, por exemplo, a França do fim do 19, e pensar o meu objeto. O cara que não tinha trabalho, que era vagabundo, ele era estranho, ele era distante. E, de certo modo, podia ser um risco. Mas ele era, sobretudo, um desafio para o Estado em termos de proteção. Então, eu precisei categorizar e dizer, bom, eu tenho um conjunto de indivíduos que são apenas vagabundos, não estão a fim de trabalhar. E eu tenho um conjunto de indivíduos que não têm trabalho, mas que são dignos, merecedores, estão procurando. Então, se tratava de triar quem são os vagabundos, de quem são os merecedores e ter política para os merecedores. A dimensão do medo não aparecia, embora a ideia, pelo menos com essa prevalência, embora a distância, o estranhamento e a dimensão moral da condenação, a não procura, tivesse presente, entende? Mas o que me parece interessante historicamente é que há situações em que esse encadeamento se faz e outras em que esse encadeamento não se faz, entende? Quer dizer, como é que a gente tematiza e teoriza isso? Quer dizer, como é que passamos da distância que está contida na alteridade, para o estranhamento, indesejabilidade e a tradução de si mesmo. Quer dizer, o que é que dispara isso? E às vezes o disparador tem uma escala transnacional e ele pode ter uma escala nacional. Quer dizer, o que a gente está vendo em termos de necropolítica, de genocídio com respeito a jovens negros, no caso brasileiro, claramente mostra que nós fizemos esse movimento, entende? Então o ponto para mim em termos analíticos é em que circunstâncias essa transmutação se faz, entende? E como é que ela não se faz, entende? Quando ela não se faz, entende? Eu acho que a escala aí deixa de ser menos importante, se é trans ou se é intranacional, e é a transição entre esses níveis que passa a ser mais significativa, entende? Quer dizer, eu estou tentando pensar as suas categorias, que para mim
eram muito interessantes e desafiadoras. Esse era o ponto. Muito obrigado pelos comentários. Não tenho muito a responder, mas eu concordo com esse ponto de que, sim, não tem rupturas analiticamente entre o supranacional e o nacional. Quer dizer, tem uma continuidade dos mecanismos de produção do indesejável. Quando eu falei da frequência dessa explicação, por exemplo, nos estudos urbanos, para dizer por que uma parte dos moradores da cidade são indesejáveis, então vai de fora e outros não. Mesmo é um procedimento compatível com a triagem dos estrangeiros, os aceitáveis e os indesejáveis. Então, isso sim. A outra coisa que concordo com tudo que você disse, só me fez pensar num outro ponto, é a questão que alguém pode ser indesejável socialmente e útil economicamente. Quer dizer, que é a questão do trabalho. Geógrafos fizeram uma pesquisa no Cairo sobre grupos que mexem nos dejetos, que mexem nas basuras. Não? E esses que tocam na basura são lixo, que vai mexer no lixo, eles são reconhecidos como úteis economicamente, mas ninguém quer relação com eles. Então, eles é quase que reproduzindo o modelo das castas, ou das undercastas índias. E isso pode generalizar. Qual é mas vocês conhecem talvez melhor do que eu, mas os 400 mil e poucos trabalhadores, pessoas sem documentos irregulares na França, por exemplo. Sabemos muito bem que muitos deles trabalham, são úteis economicamente, inclusive foi subvalorizado durante a pandemia, dizendo que são os primeiros, são os mais úteis por todo o trabalho que fazem, mas, porém, sem documentados, quer dizer que eles não estão incluídos nos direitos. Então, eles são indesejáveis politicamente e socialmente, porque nunca vê eles. Só vê eles no momento de pegar o lixo, de limpar isso, aqui, etc. Então, tem essa possível duplicidade, quer dizer, estou falando de representação, não estou falando de categorias, isso que eu disse, não é? Estou tentando descrever um imaginário que produz essa violência, não é? Da rejeição. Mas as próprias pessoas podem ser divididas em certas horas do dia são úteis, então vão deixar elas trabalhar, e outras horas do dia são indesejáveis porque não queremos ter relações com eles. Então, isso são modelos que se terminam, porque claramente tem movimentos políticos, tem luta de classe, tem isso tudo que faz com que, obviamente, na França também, como no Brasil, pessoas negras e pessoas árabes conseguem um espaço, mas através de uma luta incrível para sair desse buraco onde elas começam a trajetória pessoal, que um branco homem não tem a priori, mesmo que tenha pode ter muitas questões sociais, mas enfim, essa indesegibilidade naturalizada dada ao nascimento, ela é um fato, eu acho, tanto na França como pós-colonial, ou no Brasil como pós-escravagista, tem ancorado no sistema. Eu não digo sistêmico, mas digo ancorado, não é? Nas consciências também.
eu tinha uma pergunta, vai um pouco na linha que a Nádia estava colocando, né? Bom, primeiro, antes de mais nada, obrigado. Aí acho que todo mundo está aqui pensando, né? E o Antônio Sérgio falou, meio que a gente fica meio pessimista, mas ao mesmo tempo se dá conta de um fenômeno que é cada vez mais presente no mundo e no Brasil. Isso a gente fica muito. A política da Merkel na Alemanha com relação aos sírios, aos refugiados sírios. Eles receberam quase 1 milhão de refugiados e isso gerou uma crise política, etc. E o argumento dela era econômico, né? A questão, nós precisamos, a população está envelhecendo, precisamos de mais gente. Penso no Canadá, essa coisa, uma política muito hiperseletiva. Eu mesmo tenho 2 ex-alunas que migraram, uma voltou, outra ficou por lá, ou seja, há uma série no Brasil, muitos jovens querem ir para o Canadá, e essa coisa da gestão hiperseletiva em termos econômicos. Então, como a economia funciona aí como um elemento, e não é à toa que na França e em outros lugares, você tem, qual é o principal argumento do Front Nacional? Bom, eles estão tomando nossos empregos, então a gente precisa criar barreiras, porque eles são os bárbaros, mas são também aqueles que vão tirar os nossos empregos. Por isso que tem tanto chamado desemprego, é por isso que nós temos tanta miséria, tanto crescimento da desigualdade, etc. Então, eu acho que essa gestão do indesejável dialoga muito com pensando no Bauman que você citou, com essa questão das mudanças no mundo do capitalismo, né? Do capitalismo que se modificou. E uma coisa que, não sei se você citou Joanesburgo, aí é mais com relação a isso que eu queria chamar a atenção. Porque na África do Sul, tem uma política tem um movimento assim, muito sério de repressão. Houve vários eventos de violência contra imigrantes, sobretudo dos países daquela região, né? Eu encontrei pessoas do Congo, né? E essa coisa do francês acabou ajudando a entender o pessoal da República do Congo. Então, eles estavam refugiados na igreja, com medo de voltar para os seus bairros, queriam ir embora, etc. De como nem sempre a racialização funciona aí, né? Porque eu acho que tem um dado aí que o indesejável ali é o imigrante que está tomando emprego, uma crise econômica, etc. Eu não sei quando a gente traz isso para o Sul, como é que a gente pode... Só para ajudar a pensar, realmente. Eu pessoalmente não tenho respostas, mas tenho questões e dúvidas. Aí eu não sei como é que você pensa isso. Não, tem as mesmas questões de dúvida, não tem resposta, obrigado. Somente sobre Merkel é interessante, porque naquele momento foi dito, pode ser ao mesmo tempo pragmático, econômico e solidário. E é interessante que hoje em dia, na França, como se vê que a oferta de emprego está se tornando em alguns ramos maior do que a oferta de força de trabalho. As próprias empresas começam a barganhar para a regularização de trabalhadores migrantes sem documentos, para eles terem a documentação. Então, a escala individual, o Merkel, com o seu 1 milhão de refugiados entrando em 2015. E sobre isso, o governo francês está preparando agora uma nova lei, não sei a quanta, nova lei de imigração, que faria a triagem entre aqueles que podem responder a alguma crise de recrutamento, onde não tem oferta de mão de obra nacional, para, ao mesmo tempo, excluir mais violentamente aqueles que são supostos sendo clandestinos, irregulares, criminais, isso vai. E, sim, não diz. Eu disse que a palavra indesejável
tinha sumido do cenário administrativo, político, etc. Mas 2 vezes esse ano foi usado por líderes do Rassemblement Nacional. Marine Le Pen usou durante a campanha para a eleição presidencial, quando ela apresentou as propostas dela sobre a política externa, ela diz: a França tem que assegurar o direito de excluir os estrangeiros indesejáveis quando quer e aonde quer. Porque tem um problema na França sobre os supostos pessoas que devem ser excluídas, mas que não pode, porque não tem nenhum país que reconhece eles como sendo do país para recebê-los. Então não são excluídos. Então ela diz: on s'en fout. Tem que ter o direito da França de excluir os estrangeiros indesejáveis. Então faz aí, já está voltando a palavra. E muito recentemente, o novo líder do Rassemblement Nacional, o jovem Jordan Bardella, utilizou a palavra também quando ele associou um crime que teve de uma pessoa feito por um estrangeiro com o fato de que deveria ter excluído essa pessoa antes que ela faça o crime. Então, os indesejáveis devem ser excluídos. Então, de certa forma, a palavra voltou para o debate francês. Mas obrigado pelos comentários. Não tem resposta, claro que é importante. Quero muito agradecer as reflexões e minha cabeça que está aqui fervilhando. Mas eu queria no sentido não do pessimismo, porque eu estou muito feliz porque o Lula ganhou, então eu queria falar numa outra direção, sabe o copo meio cheio, meio vazio? Eu estou querendo ver o copo meio cheio. Então, assim, na África do Sul, né, você mobilizou na sua fala alguns sentimentos morais, né, e eu estou pensando como ele aterriza, esses sentimentos aterrizam num contexto específico. E no caso da África do Sul, você falou do Ubuntu, né, teve uma tecnologia social específica, que é a Comissão de Verdade e Reconciliação, que circula pelo país por 2 anos para lidar, claro, tinha a ver com a busca por crimes, por documentações, por construir uma história desse sistema do apartheid. E pensando no apartheid como assim, um sistema que em muitos e amplos sentidos, desde o jurídico ao social, ao existencial, ele foi construindo a separação e ele foi produzindo esse outro selvagem, esse outro sem sustentação existencial, né? Então, eu fico pensando nessa tecnologia de reconciliação, como a Comissão de Verdade, né, e Reconciliação, que vai andar pelo país produzindo, e aí eu pego uma outra categoria que me parece central, uma categoria emocional importante, que é a do sofrimento, né? E como a veiculação nos rádios e nas TVs e indo, né, de cidade em cidade, cidades pequenas, né, se montava aquele tribunal e se veiculavam histórias, e sobretudo histórias sobre os danos, não só no sistema social, mas sobre as pessoas, né? Então, aquelas falas em que você ia construindo essa outra humanidade através desse sofrimento que se era veiculado, né? Daí eu não sei como é que você está pensando, esse Ubuntu, me parece que ali, ele aquilo que te atinge, que me atinge, também te atinge, essa construção de uma humanidade una. Naquele contexto, pelo menos da maneira como eu enxergo, isso vai através da coletivização desse sofrimento que transforma todo mundo em ser humano. Acho que isso está, por exemplo, na fala do Desmond Tutu, quando ele diz: nunca mais vai haver um acidente e uma ambulância vai chegar e pegar um branco e deixar a pessoa negra no chão, no asfalto, né? É assim como ele vai lendo essa finalização da apartheid. Então, enfim, eu queria saber se você produz uma reflexão aí nessa linha de um otimismo, de uma construção, né, de uma unidade mais una.
Obrigado. Não fui até esse ponto nessa reflexão, mas você tem razão que tem que ver como deployer, não é? Desenvolver a ideia de Ubuntu, por exemplo, ou de solidariedade, simplesmente, que é uma das formas possíveis do Ubuntu. O que eu vejo eu acho que o ferimento no mundo ele é geral, e ele não somente nos sofrimentos físicos, mas ele é num processo que estamos presenciando de dessocialização, não é? Então, é óbvio que quando eu falei da vida comum ou da vida em comum, é o primeiro passo para chegar à ideia política do mundo comum, que é de Hannah Arendt, que é o mundo comum, e nós partilhamos uma política com e além das nossas diferenças, não é a definição que ela dá do mundo comum. Nós criamos espaços para decidir de nosso presente e futuro entre todos iguais, com e além das nossas diferenças. Para chegar a esse ponto, que para mim, visto o desenvolvimento do mundo como ele é agora na mundialização, base mundial, ele tem que chegar a uma ideia de nós cosmopolíticos, uma certa identidade cosmopolítica. Os passos são numerosos, são para refazer laços. Por isso que eu insisti sobre esse tipo de palavra, porque que designam outros. Refazer laços a vários níveis. É isso. Me parece que os processos de individualização pelo próprio desenvolvimento do capitalismo, os processos de abandono pelos estados desfeitos, criam essas individualizações, esses processos de anomia que fazem com que, com urgência, temos que retecer laços. Em todos os... Quando a gente organizou, que eu dirigi uma pesquisa durante 4 anos sobre a dita crise migratória, né, organizada a partir da École des Études, com uma quarentena de pesquisadores, com dezenas e dezenas de associativos, etc. Cheguei a esse ponto, que o ponto crucial são os mediadores. O mundo precisa de mais mediadores, precisa de mais tradutores, precisa desses empregos que fazem o laço, que retece laços. Isso, inclusive, é uma possibilidade de emprego para combater o desemprego. Recrutar antropólogos em todos os cantos. Ensinar antropologia no secundário, por exemplo. Já estamos tentando fazer um movimento na França para apoiar o ensinamento da antropologia no curso secundário. Enfim, mas não só isso, mas mediadores, tradutores e todo tipo de... Você sabe, esses trabalhadores sociais que precisamos em todos os cantos da vida. Bom, queria agradecer a presença de todos, todas, e peço também para que vocês depois divulguem que essa fala, ela não foi transmitida, ela foi gravada e em breve vai estar disponível para quem não pôde assistir no canal do GEAC, o Grupo de Estudos de Antropologia da Cidade, no YouTube. Tá bom? Muito obrigado a vocês. A Julieta.